Meu nome é Valéria Machado e a minha hipótese é em que medida a literatura encena a questão da fome como descaracterizadora da condição de sujeito. Primeiro, eu gostaria que você falasse o nome da tese e o tema que você privilegiou e por que você escolheu esse tema. Bom, o nome da minha tese é Fome e Corpo, Seca e Lama, Realismo e Dessubjetivação em 3 momentos da literatura brasileira. Eu trabalhei nessa tese com 3 romances que tinham a mesma temática, que é a temática da fome, e eles foram produzidos em momentos distintos da literatura brasileira, e a minha intenção era justamente investigar como é que romances tão escritos em épocas tão diferentes, mas dentro do que nós estamos chamando de realismo, trataram, encenaram a questão da fome e da constituição subjetiva na medida em que eu investiguei a fome como sendo um fenômeno descaracterizador da condição de sujeito. Então, um desses romances, que é Vida Seca, do Graciliano Ramos, é muito conhecido do público. Os outros 2, no entanto, seria interessante você colocar para o público porque eles são menos conhecidos, né? Sim, o primeiro romance, na verdade, o lapso temporal dentro da história da literatura foi mais ou menos aí de 50 anos, né? Então, eu trabalhei com um romance do século XIX, considerado dentro da estética naturalista, que é A Fome, do Rodolfo Teófilo, é um romance pouco conhecido, mas eu achei importante começar com ele, porque eu estava investigando a questão do realismo e eu quis começar no século XIX para eu tentar fugir desse arcabouço do realismo apenas, da literatura realista ser considerada apenas aquela produzida no século XIX. Depois eu vim para os anos de 1930, com o romance Vidas Secas, e caminhando um pouco mais, eu cheguei em 1967, 66, 67, que foi o romance do Josué de Castro, também pouco conhecido, porque o Josué é conhecido mais na área da ciência política, e ele foi um grande investigador da fome, né, sociologicamente falando, mas escreveu esse único romance chamado Homens e Caranguejos. Que caminhos você percorreu para alcançar o seu objetivo de relacionar realismo e dessubjetivação? Bom, então, primeiramente, eu tomei o realismo não como uma coisa estanque, parada no século XIX, né? Apenas como uma escola, como um movimento daquela época. Eu investiguei, eu aproximei o realismo do conceito de formações discursivas do Foucault e considerei o realismo como uma grande formação discursiva e tomei os 3 momentos de produção dos 3 romances como quadros enunciativos, como cenas enunciativas dentro dessa grande formação discursiva que eu chamei de realismo. Por que isso? Justamente para mostrar que o discurso ele vem se formando à medida que o tempo vai passando e cada romance encenou de uma forma, mesmo porque os escritores também estavam vivendo momentos diferentes, e cada romance encenou de uma forma o mesmo tema que é a fome. Como a literatura poderia, de uma certa forma, retomar
ou pelo menos denunciar essa dessubjetivação, essa coisificação do sujeito. Do sujeito. E essa análise, a análise do romance me mostrou que cada autor e em cada momento essa encenação dessa situação foi feita de uma forma diferente, né? Por exemplo, o romance do Rodolfo Teófilo, muito colado no naturalismo, né? Então, privilegiando muito o aspecto da decomposição do corpo pela fome, né? De situações em que o corpo se deteriora. O naturalismo é um realismo também, mas voltado mais para as questões da fisiologia, do cientificismo e principalmente enfatizando o caráter animalesco do ser humano. Aquilo que o ser humano tem de animal, aquilo é que é mais valorizado na chamada escola naturalista. Existe até uma equação que eu falava muito para meus alunos, que era o seguinte: todo naturalista é realista, mas nem todo realista é naturalista. Ou seja, o naturalista, ele avança na questão científica, enquanto que o realismo não. Claro que o fio condutor da história tem a ver com o contexto social brasileiro, histórico, ou seja, numa época que os escritores queriam mostrar um Brasil profundo e criticar, né, as relações entre o homem, a terra e o poder. Na sua dissertação de mestrado, você trabalhou um pouco nessa linha também com o tema da violência e a subjetivação ou dessubjetivação. E você mostrou um aspecto novo de que a violência não seria só a violência física. E você mostrou como essa dessubjetivação também pode ser um tipo de violência. Você acha que na sua tese também você mostra isso? Ratifica essa sua percepção? Sim, porque, na verdade, a fome, ela não deixa de ser uma forma de violência simbólica contra o sujeito. Então, na análise dos meus romances, eu analisei essa questão, inclusive não só da fome de alimento, a fome física, biológica, mas a fome em vários níveis, de poder, inclusive chegando num aspecto, no livro, por exemplo, do Rodolfo Teófilo, muito próximo da sexualidade. Você pensa que essa questão cíclica, ela ocupa mesmo faz parte das formações discursivas brasileiras, da história da literatura brasileira? Sim, usar o conceito de formações discursivas me permitiu isso, né? De ver primeiro, a realidade é uma construção, ela não é pré-determinada, ela não é dada. Então, tudo depende da forma como aquele discurso foi estruturado, em que contexto ele foi dito ou escrito, né? Quem é que estava falando, de lugar que estava falando. Então, eu percebo o seguinte, que o realismo, eu pude considerá-lo assim, como cenas que vão se retomando, se contradizendo, se reatualizando em vários momentos da história da literatura brasileira. Isso me diz do romance que eu comecei a estudar no século XIX, em que eu tenho um tipo de realismo, que naquela época era o estudado, a concepção de realidade era uma. E eu retomo isso um pouco na década de 1930, com Vidas Secas, mas que as relações já são outras, já são voltadas mais para o aspecto socioeconômico das relações entre os sujeitos. E depois em Josué de Castro, em que ele já estuda uma relação mais política com a cidade, né? Não é mais com o campo, é com os mangues recifenses, a história se passa nos mangues recifenses. Então, são relações desse homem desapropriado, né?
que migrou do campo para a cidade e que não achou um lugar para se recolocar ali na cidade e teve que viver no mangue. E a música, né, do Chico Science, ela vai retomar, essa história do mangue já de uma outra forma, num outro ambiente, que é num ambiente mais contemporâneo, mas em que a fome ainda prevalece. Considerando os aspectos políticos, sociais do Brasil hoje, você acha que nós corremos o risco de ter de novo romances, sagas da fome? Devemos ter, né? Devemos ter para registrar, assim como os 3 autores que eu trabalhei o fizeram nas suas épocas e nos seus contextos. Hoje, o que seria a fome hoje? Né? Em que o mundo é globalizado, em que nós estamos nas redes, na internet, em que nós temos as informações todas a nosso dispor. Então, como que a fome vem em pleno século XXI, com toda essa riqueza de tecnologia? Eu acho que é preciso mesmo escrever um romance. E você diria que a conclusão, assim, mais em poucas palavras, seria que a literatura é uma forma de subjetivação? Ela permite que nós vejamos o outro também de uma outra forma. E essa volta, para mim, como leitora, ela me faz enxergar também o meu papel de mudança nesse processo. Né, nesse processo de construção do sujeito, não só enquanto o sujeito que está encenado no personagem, mas o sujeito aqui como leitor.